Amém. Glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem sido nas nossas vidas. Nós somos gratos a Ele e nós queremos sempre exaltá-lo acima de todas as coisas, acima das nossas expectativas, acima daquilo que a gente projeta, né? Que acima de tudo o Senhor possa ser glorificado. Amém. Vamos então, nessa manhã, ouvir um pouquinho daquilo que o Senhor tem para ministrar às nossas vidas, e Ele tem falado muito no meu coração, e essa mensagem de hoje, ela é muito especial, porque nós temos dito, e a gente sempre diz que uma igreja bíblica, uma igreja que segue a palavra de Deus, ela precisa ser cristocêntrica, ela precisa falar de Cristo. E como nós estamos falando na nossa série de redescobrir a igreja, a mensagem de hoje, e detalhe, ela não acaba hoje, apesar que o mês acaba, né? A nossa série vai estender até o primeiro domingo de novembro, que a gente quer falar do último sola. Então a gente vai estender aí o próximo domingo. Mas hoje queremos trabalhar o solo Christus, somente Cristo. Então, se pudéssemos dar um tema para essa mensagem, seria Cristo, o centro de toda a história. O centro de toda a história. Desde o início das Escrituras, Jesus Cristo, ele está presente. Jesus, ele não é uma figura do Novo Testamento. Não, desde Gênesis, a gente encontra Jesus aparecendo. Nós encontramos referências que ligam a Jesus. O Antigo Testamento ele já apontava para isso, para a vinda do Messias. A gente vê lá em Gênesis 3,15, quando acontece todo o pecado ali, e a gente encontra a primeira promessa do Redentor, quando diz que da semente da mulher ele esmagaria a cabeça da serpente, e esta, apontando para a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Então, lá no Gênesis, lá no comecinho, no capítulo 3, ele já faz essa ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também ele é encontrado lá em Êxodo 12, quando a Páscoa, o Cordeiro Pascal é instituído, né? E daí a gente vê a figura dos umbrais que as pessoas precisavam colocar para o sangue estar marcado, e toda casa que tivesse marcado os umbrais ali com o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não viria e não atingiria aquela família. Novamente simbolizando aquilo que Cristo viria fazer, aquilo que Cristo veio trazer, o sangue nos umbrais, o sangue derramado, o sacrifício definitivo. Jesus se fez o Cordeiro. Os profetas falaram a respeito de Jesus, como a gente leu Isaías 53 no início do culto, 700 anos antes. Imagina hoje, então, como seria, se Isaías estivesse vivendo hoje conosco e ele profetizasse a respeito de Jesus. Imagina, fosse hoje a época. E ele está falando de algo que vai acontecer 700 anos depois. Imagina, que loucura, né? Você fala, uau, quantas gerações não passaram, mas a profecia foi dada e ela se cumpriu. Miqueias 5,12, ele traz, eu queria que nós lêssemos esse texto de Miqueias, ele é bem importante para nós. Miqueias, quero ver quem vai achar Miqueias, capítulo 5,
O verso 2, apenas o verso 2, olha só. Lembrando que isso aqui foi profetizado 700 anos antes. Diz assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O microfone resolveu. Então, esse texto de Miqueias, o profeta, então, ele fala 700 anos antes a respeito de Belém, a cidade a qual Jesus viria nascer. Então, lá atrás, ele já olhava para a cidade e falava: ó, você, Belém, pequena demais, uma cidade que talvez ninguém dê nada para ela, como se falasse aí, pensa numa cidade pequenininha aí, a nossa não, a nossa é grande, mas pensa numa cidade pequenininha aí, sei lá, Curitiba, São Paulo, essas cidades menores, você, que ninguém dá nada para você, você que, ó, de lá sairá o Salvador. Paulo, você quer me dar o teu ali, microfone? Por gentileza, só para... Não se preocupe. O pessoal que está assistindo, esse é o Paulo. Aqui. Muito bem. Glória a Deus. Então, Miqueias profetiza a respeito da cidade de Belém. É interessante quando a gente pensa a respeito dessas profecias, a respeito daquilo que acontecia lá no passado, quando ninguém imaginava o que poderia acontecer, o que poderia vir. De repente a gente vê algo sobrenatural acontecer. Também no Antigo Testamento a gente vê aquilo que a gente chama de cristofanias, né? Manifestações divinas no meio do povo. A gente vê quando o anjo do Senhor aparece para Moisés, aqui a figura é do próprio Cristo, aparecendo para Moisés. Quando você lê o anjo do Senhor, quando aparece a Josué, o anjo do Senhor, ou seja, a presença de Cristo, ela é ativa na história da igreja, na história do seu povo, antes dele se encarnar. E quando a gente salta, então, para o Novo Testamento, e a gente vê o Verbo que se fez carne. Carne. O Verbo que habitou entre nós. A gente encontra lá em João 1,14. O Verbo se revelando como Jesus, o centro, a personificação das promessas, tudo aquilo que foi dito lá atrás, há 700 anos antes, de repente, então, agora toma forma e temos Jesus Cristo habitando entre nós. É o Antigo Testamento, então, sendo cumprido. Esse é o cumprimento perfeito de tudo aquilo que foi dito. Quando Jesus afirma, lá em Mateus, no capítulo 5, 17, diz que ele veio cumprir a lei e os profetas. Ele nos mostra que toda a Escritura, toda a palavra revelada, de Gênesis até o Apocalipse, apontam para Cristo, apontam para a centralidade de Cristo, apontam para a história da salvação, apontam para aquilo que é inegável, aquilo que se torna para nós o fundamento da nossa fé, onde nós devemos construir a nossa história. Por isso hoje, ao falarmos sobre solos Cristos, o centro de tudo, a gente vai redescobrir, então, e nesse tema, né, redescobrindo a igreja, nós passamos então a redescobrir a supremacia de Jesus, que muitas vezes na nossa caminhada é deixado de lado. Nós temos um Jesus distante. Muitas vezes a gente ora e a gente acaba de uma forma até meio que quase que banal. E a gente precisa redescobrir essa supremacia de Jesus nas nossas vidas, vivê-lo na sua plenitude.
A obra redentora de Jesus, nós precisamos vivenciá-la. E ela continua sendo única. Ela continua sendo suficiente para todos nós. E aqui então nós entramos no nosso texto de hoje. E eu queria que você atentasse muito, porque esse texto é muito lindo, está lá em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Minha voz está querendo ir embora, mas eu acho que ela aguenta. Colossenses, no capítulo 1, a partir ali do verso 15. Colossenses 1, a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Essa é a palavra do Senhor para a nossa meditação de hoje. Então a gente começa afirmando que esse aqui é um texto, um dos mais poderosos do Novo Testamento, porque ele proclama a supremacia e a centralidade de Cristo em toda a criação e na redenção do seu povo. Paulo, ele escreve, ele quer, para mostrar Jesus, para mostrar que Jesus não é apenas um profeta, que ele não é apenas mais um mestre que surge no meio do povo, mas ele mostra que ele é o próprio Deus encarnado, aquele a quem todas as coisas subsistem. Se você atentar ali para o verso, se tiver com a tua Bíblia aberta, no verso 15, quando ele fala, ele é a imagem do Deus invisível, aponta justamente para o fato de que Cristo, ele é a manifestação perfeita de Deus, perfeita e visível. A gente encontra no Antigo Testamento palavras dizendo assim, que ninguém pode ver a face de Deus. Ninguém pode ver a face de Deus. A gente encontra lá em Êxodo 33. Só que quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus diz, o Pai pode ser visto na sua própria vida, na minha própria vida. E eu queria que nós lêssemos João 4, no Evangelho de João, capítulo 4. Essa fala de Jesus. Aqui é uma conversa que ele tem com Filipe. João, capítulo 14, a partir do verso 8. João 14, 8. Felipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as obras. Então a gente não vê Deus, a gente não vê Jesus na sua forma corpórea,
Porém, a gente consegue, e a gente precisa entender isso, né? Que a gente precisa ver e olhar para Jesus, na manifestação dele hoje para nós. O Senhor Jesus, ele se manifesta através da natureza, ele se manifesta de diversas formas, ele se manifesta por meio do amor de Deus pela tua vida. Nós podemos ver Deus nos nossos irmãos, nós podemos ver Deus agindo no nosso meio ambiente. Nós precisamos ter, se alguém puder fechar essa porta, está entrando uma corrente de ar aqui que eu estou quase... Aí eu não termino a minha voz mesmo. Então a gente consegue ver a presença do Senhor. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus longe, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus acessível. Cristo se fez carne, habitou entre nós. E interessante que a gente lê no verso, ainda no verso 15, só que a parte B dele, que diz assim, virou a minha parte aqui. O primogênito de toda a criação. Ele começou dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, e ele é o primogênito de toda a criação. Já parou para pensar o que quer dizer, o que Paulo quis dizer quando ele fala que Cristo é o primogênito de toda a criação? Na cultura hebraica, na cultura da época, o filho primogênito, ele tinha direitos, ele tinha direito à herança, ele tinha uma posição de autoridade, uma posição de respeito. E a gente encontra na palavra de Deus sempre figuras de linguagem e a forma como os textos eram escritos, justamente na linguagem em que o povo entendia, o povo da época, o primeiro leitor, o primeiro ouvinte da mensagem, ele pudesse compreender, e essa era uma realidade. Quando fala, Jesus é o primogênito de toda geração, de todo mundo, quer dizer, ele tem autoridade, ele tem uma posição de respeito. E é a ele que nós devemos seguir. O primogênito, ele ocupa uma posição de maior honra, uma posição de autoridade sobre toda a criação. No verso 16 e verso 17, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. No verso 17, ele é antes de todas as coisas, dele tudo subsiste. Uma posição aqui que Paulo afirma que Cristo ele é o agente da criação. Se nós lermos João no capítulo 1, verso 3, João 1, verso 3. Vamos ler o primeiro, desde o primeiro, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, sabe quando você lê lá em Gênesis, quando o mundo é formado, quando tudo é criado, quem estava presente lá? Cristo. Jesus Cristo estava presente. Ele é antes de todas as coisas. Ele é sobre toda a criação. Tudo foi criado por ele e para ele. A supremacia, ela se estende por toda a história. A gente está olhando de Gênesis até agora. A gente vê a manifestação dele a muitos homens no passado. A gente vê os profetas falando a respeito dele. Imagine o impacto que tem dessa verdade. O universo inteiro, com todas as suas galáxias, com tudo aquilo que existe, tudo foi criado para a glória
de Cristo. Isso significa que não há nada em nossa vida grande demais que o nosso Deus, Ele não possa ser soberano sobre aquilo. Aí eu te pergunto, quais são os teus problemas? Será que se nós olharmos para toda essa grandeza, para toda essa dimensão de quem é Jesus, Ele era antes de todas as coisas, Ele foi, o seu nascimento foi dito muito antes, 700 antes do seu nascimento, sem as pessoas imaginarem quando isso poderia acontecer, a grandeza daquilo, aquele que virá, esmagará a cabeça da serpente, está falando lá na criação, lá no Éden. Ou seja, Ele é soberano sobre todas as coisas. Será que diante dessa informação você pode olhar para os teus problemas, para as tuas lutas, para as tuas dificuldades e falar assim, tem jeito não? Será que a gente teria essa autoridade para dizer isso? Diante de toda a grandeza do nosso Deus, Cristo, predito desde o início. Verso 18 a 20 do nosso texto. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Cristo como cabeça da igreja, Cristo a fonte de vida e direção. A igreja, então, ela não é uma instituição humana, a igreja não é uma organização criada por nós, não, mas é parte do corpo de Cristo, ou seja, Ele é a cabeça e Ele coordena a sua igreja, que somos nós. Essa é a igreja. Então, sabe aquelas brigas assim, mas a igreja é isso, a igreja começou aqui, a igreja começou ali, sabe aquelas briguinhas que a gente vê por aí, entre religiões? O pessoal não tem noção do que está falando. A igreja, ela é corpo de Cristo. A igreja formada por Cristo. Ele sonhou a igreja, Ele projetou a igreja, Ele formou. Então, isso significa que todas as nossas práticas, todas as nossas doutrinas, missões, elas devem ser centralizadas em quem? Em Jesus Cristo. Jesus precisa ser o centro de todas as coisas. A nossa igreja, ela precisa caminhar tendo em vista Cristo como centro. Se você vai fazer um encontro aqui de senhoras, de adolescentes, de crianças, seja o que for, Cristo precisa ser o centro. Cristo precisa ser o alvo. Porque senão é só um ajuntamento de pessoas. Senão é só um grupinho ali se reunindo. Se o nosso almoço, que a gente vai ter daqui a pouco ali, se Cristo não for o centro, é só mais um almoço. É como se fosse um restaurante qualquer. Você vai lá comer, depois você sai. Cristo, Ele precisa ter a primazia. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Imagina Jesus Cristo, tudo que Ele fez. Agora imagina um rei que, ao invés de enviar tropas para socorrer você, o rei pensa o seguinte: não, eu preciso resgatar aquela pessoa, mas eu não vou enviar tropas, não. Eu vou enviar o meu filho. Eu confio no meu filho, ele vai lá e ele vai resgatar aquela pessoa. Não sei quantos assistiram aquele filme, né? Até o Último Homem. É um filme baseado em fatos reais, né? De um jovem adventista que ele vai para o exército e ele se recusa a pegar em armas, tal, e ele vai para o combate. Ele trabalha na parte de médica
E no filme retrata bem a atitude dele. Ele não queria pegar armas porque ele não queria matar ninguém, mas a missão dele era resgatar aqueles feridos. E o filme desenrola e mostra justamente ele pegando todas as pessoas e trazendo, e no final todos se surpreendem com aquilo que ele fez, sem pegarem uma arma. Não é semelhante a algo que alguém fez muito tempo atrás, morrendo numa cruz, por mim e por você. Ele fez isso. Ele não mandou ninguém. Ele se entregou. Sempre tem aquelas brigas, né? Ai, os judeus mataram Jesus. Ah, eles são culpados, eles mataram Jesus. E o próprio Jesus falou, não, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. Eu mesmo entrego. Então, ele olhou para você, e esse texto aqui que nós lemos, de Isaías 53, ele, no último versículo lá, ele fala que ele, pelos transgressores, intercedeu. Você consegue imaginar isso? O Senhor Jesus, ele intercede por mim e por você. Naquela cruz, quando ele estava morrendo, quando ele estava se entregando. Imagina, quando foi profetizado 700 anos antes, não se tinha ideia de quem seria Jesus, mas foi caracterizado, e a gente vê o profeta falando detalhes, ele não era bonito, ele foi rejeitado, e dando detalhes daquilo que era Jesus. E Jesus na cruz, quando ele intercede por nós, e quando ele está com seus discípulos também, a gente vê na oração sacerdotal, ele intercede por cada um de nós, e a gente nem estava lá, eu não estava lá, mas a oração era por mim e por você também. Olha a grandeza do nosso Deus, olha se o amor de Deus, ele de fato não nos constrange, ele se importa comigo, ele se importa com você, e ele nos convida a participar dessa igreja que ele formou. Ele nos convida a participar desse corpo que ele instituiu. Esse é o nosso Deus, servo sofredor, ferido pelas nossas transgressões. O castigo estava sobre ele. O sangue foi derramado. A supremacia de Cristo é total. Ele é o Criador, ele é o Redentor, ele é o sustentador. Ele não abre mão de você. Por mais que a gente seja teimoso, por mais que a gente insista em viver, muitas vezes, para os nossos próprios desejos, a palavra de Deus diz que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Ele continua olhando para você e fala, meu filho, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Abra seus olhos. Abra seus olhos. Ele nos ama. Então não trate Jesus como um mero exemplo moral, como muitas pessoas falam, não, Jesus é uma luz, Jesus é uma energia, Jesus é... Não rebaixa Jesus a isso não, porque Ele é muito mais. Ele é muito mais. E a gente precisa entender que Ele é o centro de tudo, Ele é o centro de todas as coisas, Ele precisa ser o centro das nossas vidas. As nossas vidas precisam ser entregues totalmente ao cuidado dEle, porque Ele se entregou totalmente por nós. Ele se entregou totalmente por nós. Cristo, Ele é Senhor da tua vida? Será que você pode dizer isso? Que Cristo, Ele é o meu Senhor? Salvador a gente tem facilidade de dizer, né? Porque a gente sabe, Ele morreu na cruz para me salvar, ok. Mas será que Ele é de fato, Ele é Senhor das nossas vidas? Salvador,
top, né? Legal, né? Pô, alguém me salvou. Agora, quando a gente fala de senhorio, agora quando a gente fala que Ele é Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor tem a supremacia de tudo. O Senhor tem o domínio de tudo. O Senhor domina. O Senhor governa. E aí, Ele é Senhor da tua vida. Ele governa todas as áreas da tua vida. Ele governa tudo aquilo que você faz. Às vezes não. Às vezes não. E nós precisamos entender quem é Jesus. E aqui a gente viu, de fato, tudo aquilo que o nosso Cristo fez, foi dito a respeito dele. Ele se fez homem, ele se sacrificou e ele nos mostra qual o caminho que nós precisamos trilhar. Ele é o nosso Senhor. E eu quero concluir essa mensagem fazendo um apelo para a igreja. Não é um apelo para vir aqui na frente. Não é um apelo para você levantar sua mão. Mas é um apelo para que você viva uma vida centrada em Cristo Jesus. Viva uma vida onde Ele tem soberania sobre tudo aquilo que você faz. Para que uma vida onde Jesus Cristo, Ele tem o valor que Ele merece ter o valor. Cristo precisa ser o centro. Ele é o centro de toda a criação. Ele precisa ser o centro das nossas vidas, no seu modo de viver, na sua conduta. Quando a gente fala de solo Christus, quando a gente fala de somente Cristo, nós dizemos que Ele é a essência da nossa fé. Significa que Ele é a nossa esperança, a nossa segurança. Ele é a nossa confiança, mesmo nas adversidades. Jesus, Ele é o cumprimento de toda a história redentora. Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Aí você me pergunta, mas pastor, então como é que eu vivo isso? Ok, beleza. Me fale algo bem prático, como é que eu posso viver Cristo sendo centro na minha vida? Em primeiro lugar, não busque mais a sua própria satisfação. Em primeiro lugar, não busque a sua própria satisfação. Bens, reconhecimento humano, nada, absolutamente nada. Não busque isso. Por mais que você talvez venha a ter, né? Quando você conquista um diploma, a gente está tendo aí os jogos, né? Estudantis aí, você conquistar. Ok, mas não busque como essência da sua vida, como se a sua vida dependesse disso. Se isso acontecer, glória a Deus. Se você tiver conquistas na tua vida, glória a Deus. Se você obtiver resultados expressivos, seja naquilo que você faz, no teu negócio, na tua profissão, enfim, tantas coisas, glória a Deus. Lembra? Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ou seja, toda a glória é para Ele, não para você, não para mim. Então, no seu trabalho, significa dizer, haja com integridade. Faça e aproveite todas as oportunidades que você tem no seu trabalho para refletir a essência de Deus. É algo prático. E é algo tão assim, viva com integridade. A gente não precisava nem dizer isso, né? Não precisava nem falar, né, que a gente precisa viver com integridade. Mas viva com integridade. Nos nossos relacionamentos, a gente precisa amar
perdoar como Cristo também o fez. Então, nos nossos relacionamentos, quer viver Cristo na sua centralidade, quer viver Cristo integralmente na sua vida, comece a amar como Ele amou, comece a perdoar como Ele perdoou. Isso é viver. Na nossa vida familiar, no nosso dia a dia, onde não existe máscaras, né? Na nossa casa não existe máscaras. Ali todo mundo conhece todo mundo, sabe todos os nossos defeitos. Nas nossas famílias, busque viver a ética de Cristo. Busque viver uma vida que reflita Cristo. E nos nossos lares, a gente vê que muitas vezes a gente não vive. Problemas a gente passa, dificuldades a gente passa, lutas a gente passa, mas quando a gente tem a nossa vida centrada em Cristo, eu posso até vir ter atitudes erradas, mas eu sou capaz de chegar para minha esposa, chegar para o meu marido, chegar para o meu filho, ou chegar para o meu pai e dizer: pai, mulher, marido, eu errei, me perdoa porque não é isso que o Senhor quer para a minha vida, eu agi errado. Tenha essa postura. Nós erramos, eu erro, mas nós precisamos, quando a gente vive uma vida centrada, a gente reconhece os nossos erros. A gente não arruma desculpas, mas a gente reconhece os nossos erros. Pergunte a si mesmo: as suas decisões diárias, elas mostram que Cristo é o centro da tua vida? Elas mostram quem realmente é Cristo na tua vida? Quando você precisa se posicionar, quando você precisa tomar uma decisão, será que aquela decisão ela mostra uma dependência de Cristo? Precisa mostrar. Precisa mostrar. Se porventura uma dessas perguntas, a tua resposta foi negativa, é hora de reorganizar as coisas aí. É hora de você sentar e falar: Senhor, me ajuda a pôr em ordem. Tem um livro bem conhecido, recomendo a leitura, que chama Põe a Ordem no Meu Mundo Interior. Tem lá, Silene? Silene é meu apoio aqui. Ó, depois você pode procurar com a Silene lá. Põe a ordem no meu mundo interior. Recomendo essa leitura. Se você encontra e acha algo que fala: puxa, isso não está em sintonia, isso precisa ser consertado, isso precisa ser alinhado, coloque ordem no seu mundo interior. Ajuste as coisas em ordem, porque há tempo para o conserto, há tempo de trazer Cristo para o centro, há tempo para nós falarmos: Senhor Jesus, seja para mim o centro. Senhor Jesus, seja para mim, Senhor, o centro da minha vida. Que as minhas ações, elas possam demonstrar quem Tu és. Viver centrado em Cristo é encontrar a paz e o propósito, mesmo no meio das lutas, porque é nas lutas que você mostra quem realmente Cristo é na tua vida. Eu quero encerrar lendo um último texto, que está lá em Filipenses. Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 5. A gente vai ler até o 11, tá? Filipenses 2, do 5 até o 11. Quer viver a centralidade de Cristo na tua vida? Presta atenção nesse texto. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus.
algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você entendeu esse texto? Você entendeu e compreendeu esse texto? Leia 300 vezes se for o caso, mas entenda ele. Busque viver Cristo na centralidade. Tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ele era Deus e deixou a sua glória, se tornou um homem humilde. Muitas vezes a gente não quer descer do pedestal. Eu e você não queremos descer do pedestal. A gente está num ponto que daqui eu não saio. Deu muito trabalho chegar aqui. Deu muito trabalho alcançar o que eu já alcancei. Não vou me rebaixar. Quem sabe ir pedir perdão para determinada pessoa? Não, de jeito nenhum. Olha aqui onde eu estou, onde a pessoa está. Não vou me rebaixar. Quer ter Cristo como centro da sua vida? Tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ele se humilhou. E Ele nos ensina a viver. Porque vivendo desta maneira, a gente encontra no texto que tudo isso é para que todo joelho se dobre e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobre. Todo joelho se dobre. Então comece ajoelhando-se você, reconhecendo quem você é e falando: Senhor, seja o centro da minha vida. Seja o centro da minha vida. Eu quero que a Tua presença seja vista na minha vida. Eu quero que as pessoas enxerguem o Senhor na minha vida. Por isso eu me humilho. Por isso eu me rebaixo. Por isso eu reconheço a minha pequenez. E declaro: Senhor, que o Teu nome seja exaltado. Como João Batista disse, né? Que eu diminua e que Ele cresça. Que eu diminua e que Ele cresça. Essa é a nossa missão. Essa é a atitude que nós precisamos ter. Viver uma vida para a sua glória. Viver uma vida que glorifica a Deus. Viver uma vida que nós encontramos Jesus. Viver uma vida que a gente pode perceber Jesus Cristo. Viver uma vida onde Jesus pode ser visto em todas as situações. Então, que você tenha essa postura. Que o Senhor Jesus seja visto em você. Somente Cristo diz respeito a isso. Viver Jesus como centro demonstra isso. E eu queria que você se colocasse em pé, para que nós pudéssemos orar.